Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena. Eu vou falar sobre alguns dos lançamentos dessa semana e um lançamento da semana seguinte nos cinemas brasileiros. Essa semana a gente tem três lançamentos, três blockbusters que chegam ao cinema. Na verdade, um deles nem chega a ser um blockbuster, é um filme independente norte-americano, que é o Lovelace, baseado na vida da Linda Lovelace, né, a estrela de Garganta Profunda, que é considerado um filme pornográfico de maior sucesso da história do cinema, alguns inclusive dizendo que ele faturou cerca de 600 milhões de dólares. O que provavelmente não é verdade, porque boa parte das salas que exibiam o filme, elas pertenciam à máfia, que usava os cinemas para lavagem de dinheiro, então é bastante provável que eles tenham inflado a renda do filme para poder lavar dinheiro. É uma coisa, aliás, que nem está no filme. O filme ele tem uma estrutura muito interessante. Eu não quero contar muito sobre a estrutura, mas de certa maneira a própria estrutura do filme leva o espectador a pensar, a avaliar como é que foi aquela experiência do ponto de vista da Linda Lovelace. Primeiro de uma maneira quase que glamurosa, quase fantasiosa, fabulesca, e depois de uma maneira mais realista, da forma como ela inclusive depois veio a narrar no livro que ela escreveu no início da década de 80, quando ela se tornou inclusive uma ativista contra a exploração sexual e contra a pornografia de modo geral. A Amanda Seyfried, que é uma atriz que eu considero um pouco inexpressiva, para falar a verdade. Mas ela está muito bem no filme, no Lovelace. Ela cria uma personagem trágica, uma personagem que vai da fragilidade à força, e de novo a fragilidade. Ela constrói muito bem essa personagem. O filme tem uma série de pontas interessantes, desde a Sharon Stone, quase irreconhecível como a mãe da personagem principal. E é interessante ver a Sharon Stone justamente como mãe ver a mãe de uma personagem que se torna famosa por pornografia, sendo que a própria Sharon Stone ficou famosa pelas cenas de sexo ou pelos filmes carregados de teor erótico que ela protagonizou e é que ela vive uma mãe mais conservadora, religiosa, e faz muito bem. Aliás, o filme é cheio de pontos interessantes. A própria Chloe Sevigny, que no Brown Bunny do Vincent Gallo faz uma cena de sexo oral real, eu fui muito condenada por isso. Ela faz uma pontinha aqui no filme como uma jornalista, e eu não vejo outra justificativa para ela fazer essa ponta, a não ser como um comentário justamente sobre sexo e sobre a maneira como as pessoas enxergam o sexo no cinema. É um filme, não é um grande filme, mas é um filme, como eu falei, que tem uma recriação de época interessante, figurino, há uma estrutura interessante. O próprio fato do filme ter sido rodado em Super 16 confere um caráter quase que de arquivo, de época ao filme, então é um bom filme. O outro lançamento é o Dose Dupla, Two Guns, tem muito o que falar, é um filme de ação que vale mais pela dinâmica do Denzel Washington e do Mark Wahlberg do que pela trama, que é até mais complexa do que poderia ou deveria ser. Mas é um filme divertido também. Mas para mim, entre os lançamentos da semana, o melhor sem dúvida nenhuma é Rush, no Limite da Emoção, do Ron Howard, que é a primeira vez que eu vejo um filme do Ron Howard no qual ele tenta criar um filme com um visual interessante, uma estética marcante. Os filmes do Ron Howard, eles tendem muito a se parecer uns com os outros. E aqui ele realmente tenta conferir personalidade ao filme, com uma fotografia dessaturada, cinzenta, crua muitas vezes, e que convence. E a dinâmica entre os personagens do Chris Hemsworth e do Daniel Bruhl, que fazem o James Hunt e o Nick Lauda, é uma dinâmica que move o filme de forma bastante interessante, a rivalidade entre os dois. É claro que o filme, obviamente, ele toma uma série de liberdades com os fatos. Eu nem sou um grande conhecedor de Fórmula 1, e principalmente de história de Fórmula 1, e fica claro em vários momentos as liberdades que o filme toma com os fatos. Mas de modo geral essas liberdades elas acabam contribuindo dramaticamente para o filme. Como eu já escrevi algumas vezes, cinema é cinema, vida real é vida real, não é um documentário. Então se funciona para a história a liberdade artística, ótimo. O problema é quando foge à realidade e ainda assim fracassa como ficção, o que não é o caso do Rush, que é um filme, é um drama que tem menos a ver com corrida do que com a personalidade, o confronto de personalidade entre esses dois personagens. E um filme que vai estrear na semana que vem, para finalizar, como eu falei, eu estou falando rapidinho, pretendo escrever sobre todos eles, é o Elysium, do Neil Blomkamp, que aqui no Brasil está sendo mais famoso por marcar a estreia do Wagner Moura no cinema internacional, também tem a Alice Braga.
aliás, um elenco sensacional com Matt Damon, Jodie Foster, e que é uma ficção científica que lembra em muitos pontos a distopia do próprio Distrito 9 do Neil Blomkamp. Aliás, a primeira metade do filme, que ele está estabelecendo aquele universo, é a melhor parte do filme, é muito interessante. Ele cria uma realidade realmente sólida, verossímil, uma distopia no qual a gente consegue acreditar até pelo design de produção. Quando ele traz os droids, que tem uma lataria marcada, suja, arranhada, com uma tecnologia que parece defasada para a época do filme, que se passa em 2154, e que contrapõe inclusive com o design de produção de Elysium, que é essa cidade distópica, sociedade idílica que fica na órbita da Terra. Enfim, é um filme que eu, como eu falei, eu gosto muito da primeira metade. A segunda metade, quando ele passa a ser um filme de ação, ele fica meio rotineiro, mas ainda assim ele é bacana pela performance do Matt Damon. Wagner Moura e Alice Braga estão muito bem, é um filme interessante. Agora o sol está batendo aqui direto, mostrando, inclusive, eu fiz de propósito para mostrar, inclusive, como a fotografia diferenciada do Elysium, quando a gente está vendo o mundo idílico e a distopia na Terra, a própria fotografia mostra isso pra gente. Mentira, aliás, isso é uma falha do Elysium, a fotografia é basicamente a mesma nos dois mundos, então ele não diferencia os dois universos, que é uma pena, uma oportunidade perdida pelo Neil Blomkamp, mas é um bom filme. Eu pretendo escrever sobre todos esses com mais detalhes. Então é isso, um grande abraço, bons filmes.